Questão sobre sinalização viária. Na marcação de área de conflito identificada na imagem, entende-se que marcação de área de conflito é o nome de uma sinalização horizontal, que é aquela que vem em forma de pintura no pavimento, no asfalto. Você conseguiria identificar aqui dentro dessa imagem onde é que está essa marcação de área de conflito? É esse quadriculado amarelo que tem aqui no meio do cruzamento. Ó. Isso aqui chama-se marcação de área de conflito. Então, nessa marcação, entende-se que não deve parar ou estacionar o veículo. Se você entende que nesta área não pode nem parar nem estacionar o veículo, você vai marcar essa resposta. Será que é ela? Pode estacionar somente motocicletas. Bom, aqui nós temos um somente, que é uma casca de banana. E quem estuda comigo sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Não pode estacionar motocicleta aqui não, tá? Que deve parar e estacionar o veículo. Olha, então aqui nós conseguimos aplicar até um outro macete. Ó. Na letra A fala que a gente não deve parar nem estacionar. E na letra C fala que a gente deve parar ou estacionar. Quando acontece da gente encontrar duas alternativas brigonas dentro de uma questão, por que eu chamo de alternativas brigonas? Porque uma fala que é para fazer, a outra fala que não é para fazer. Uma está contradizendo a outra, são alternativas confrontantes. O primeiro macete que eu desenvolvi era isso, tem alternativas que se confrontam, confrontantes. Mas depois, para ficar numa linguagem mais popular, eu comecei a utilizar alternativas brigonas. Uma fala que é, a outra fala que não é. Uma fala para fazer, a outra fala que não é para fazer. Quando isso acontecer, obrigatoriamente a resposta vai ser uma dessas duas. Então, nesse caso, eu já posso até eliminar a letra D, não vou nem ler. Porque se tem duas brigonas aqui, ó, essa brigando com essa, uma das duas tem que ser a resposta. Como eu já estava suspeitando que seria a letra A, que eu não posso parar nem estacionar, então tá aí. E essa área de conflito, gente, realmente tem os dispositivos de fiscalização eletrônica, que são câmeras que ficam ali vigiando, que quando você imobiliza o veículo sobre essa área, ele tira uma fotografia da placa do seu carro, chega uma multa grave para você depois. Então não pode imobilizar o veículo sobre essa área, nem parar, nem estacionar. Questão sobre sinalização viária. Indique o nome correto do sinal SAU06, que é esse aqui. Perceba que aqui, ó, o Detran pediu o nome correto, o significado exato. E aí vem posto telefônico. Parece, né? Tem um telefone aqui dentro da imagem. Serviço telefônico. Ih, rapaz, e agora? Seria posto telefônico ou serviço telefônico? Telefone público. Ih, aí complicou. Posto de abastecimento com telefone. Bom, aqui não, pelo menos essa aqui eu sei que eu não vou, porque não tem nada a ver com abastecimento aqui, né? Então já iria fora. Mas veja bem, posto telefone, serviço telefônico ou telefone público. E aí? Tudo parecido, me arrebentou. Pois é, Aparecida é o nome daquela senhora que mora ali do lado da sua casa. Né? Aparecida. Brincadeira. É serviço telefônico. É só lembrar que essas placas azuis, elas são as placas de serviços auxiliares. Então você vai relacionar serviços auxiliares com serviço de alguma coisa, de borracharia, de hotelaria, de qualquer coisa. Nesse caso aqui, serviço de telefone. Questão sobre sinalização viária. Indique o nome correto da placa A28, que é essa placa aqui. Estou vendo aqui o carrinho e parece que ele deu uma derrapada aqui, né? Uma deslizada. Ó. Bora ver? Pista com óleo. Opa, faz sentido, né? Vamos supor que aqui tem um óleo, o veículo deslizou. Pista sinuosa. O que é pista sinuosa? É uma pista que tem muitas curvas sucessivas. É curva para um lado, curva para o outro, curva para o outro. Aí é pista sinuosa. Não é o caso aqui, tá? Pista deslizante. Dá a entender que sim, né? Está derrapando aqui, ó. Ou pista escorregadia. Pista deslizante e escorregadia tem o mesmo sentido de contexto, né? E aí? A resposta é essa. Pista escorregadia. Decore aí, hein? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. Diante de uma situação onde outro condutor desrespeite o seu direito no trânsito, você deve
deixar que o sinistro aconteça para fazê-lo pagar pelo erro. Para quem ainda não se habituou, sinistro é uma forma técnica que o Código de Trânsito chama os acidentes, tá? Então, quando você vê aí sinistro, está falando de acidente. Então, quer dizer que o cara desrespeitou, eu vou deixar o acidente acontecer só para fazer ele pagar pelo erro? Vocês acham que essa estratégia é inteligente? Imagino que não, né? Eu vou eliminar ela aqui. Letra B. Ceder o seu direito para evitar consequências maiores. Observando pelo lado da direção defensiva, que inclusive tem como conceito que a gente abra mão do próprio direito, priorizando, dando prioridade, dando mais importância para a segurança e para o bem-estar das pessoas, essa aqui seria a resposta certa. Ah, professor, mas ceder o meu direito, vou me sentir lesado. É porque você está partindo para o lado da legalidade. E aqui nós estamos falando de direção defensiva, onde é o comportamento, o bom comportamento é que deve prevalecer. Se fosse uma questão aqui de legislação de trânsito, talvez até fizesse sentido, né, você ficar com o pé atrás. Mas direção defensiva, ele diz sempre, abra mão do seu direito, evite consequências maiores. Provavelmente essa vai ser a resposta. A letra C, ela diz para você fazer exatamente o contrário, ó, fazer valer o seu direito, imponha o seu direito. Não é isso que a direção defensiva prega, isso que ela ensina. E a letra B, buzinar de forma contínua e sucessiva para alertá-lo. Essa aqui é a conduta mais comum no trânsito, né? Quando qualquer motorista se vê ali numa situação onde o outro está desrespeitando o direito dele, buzina muito, buzina forte, costuma até apelar às vezes, né? Mas não é um procedimento, uma conduta, uma postura, um comportamento adequado recomendado pela direção defensiva, né? Então tá fora, ficamos aí com a letra B de bola mesmo. Direção defensiva. A aquaplanagem. Aquaplanagem é um fenômeno que ocorre em razão da pouca velocidade desenvolvida. Pouca velocidade? Não, né, gente? Em razão da alta velocidade. Está correndo demais, o veículo aquaplanou. Então tá fora. Ocorre quando se transita em pista irregular? Não é. Aquaplanagem é quando o veículo desliza sobre uma fina camada d'água. Está aqui, ó, em razão de uma fina camada d'água entre a pista e os pneus. Essa é a resposta. Não tem nada de pista irregular. Muito pelo contrário, a aquaplanagem acontece em pista plana, onde a água não escoa bem, fica aquele espelhozinho d'água ali e acaba acontecendo, né? Ou seria quando se transita em pista alagada? Não, e o pessoal confunde muito isso, tá? Onde tem alagamento, poça d'água, é diferente de espelho d'água. Espelho d'água é aquela camadinha fininha, que você quase não está vendo, e aí abusa da velocidade, entra correndo ali, o veículo muito leve, porque correndo muito ele perde peso, então ele desliza naquela camada d'água. A poça d'água, ela causa outra coisa, ela causa o travamento das rodas, o bloqueio. Se você passar correndo dentro de um grande volume d'água, que é uma poça d'água, uma pista alagada, você vai ver que o carro segura, faz aquele barulhão e ele segura. Então é totalmente diferente, tá? A aquaplanagem acontece em espelho d'água, fina camada d'água, não em pista alagada, poça d'água. Aqui está fora, ficamos então com a letra D de dado. Direção defensiva. Ao atravessarmos um trecho onde haja nuvem de fumaça, por que nuvem de fumaça? Algum infeliz botou fogo no mato e aí a fumaça está vindo para dentro da pista e está com a visibilidade comprometida, não está dando para ver muito bem não. É claro que um motorista em sã consciência, observando a situação perigosa, ele nem entra nessa nuvem de fumaça. O problema é que quando ele vê ela assim, uma fumaça mais ou menos, nem parece que é tanta fumaça assim, aí resolve entrar. E quando ele está lá no meio dela, aquela nuvem de fumaça se intensifica, fica muito forte e a sua visibilidade fica totalmente comprometida. Você já não tem mais noção para onde você está indo. Você está indo ali por rumo. Qual que é o perigo? Ali dentro você não consegue ver a pista direito, mal consegue ver as linhas no chão, né? As linhas que dividem a pista ao meio, a linha de bordo. Os outros motoristas também não te veem, você não vê os outros motoristas. E aí, o que a gente deve fazer nesse caso? Diminuir a velocidade? Ok. Diminuir a velocidade, bacana. Somente? Não, somente isso. Somente quem estuda com a gente sabe que é uma casca de banana.
e onde tem casca de banana é 90% de chance dessa alternativa ser errada. Aumentar a velocidade? Pensa bem se faz sentido. Dentro de uma nuvem de fumaça, onde a visibilidade está comprometida, você aumentar a velocidade. Não tem como, né? Fechar os vidros, bacana, que é para a fumaça não entrar e te sufocar. E ligar os faróis altos. Por que eu teria que ligar o farol? Para os outros me verem. Não é? Se é difícil para você ver um carro dentro da nuvem de fumaça, a mesma coisa é para os outros motoristas conseguirem te ver também. Então, quando você acende os faróis, ajuda. Só que a recomendação não é o farol alto, é o farol baixo. Tá? Porque o farol alto pode também pegar no olho de quem vem de lá para cá e comprometer a visibilidade dele. Além de que o farol baixo, ele clareia a pista, o chão, facilitando de você conseguir ver as linhas da pista, a linha divisória, a linha de margem. Então já dá para você ter uma orientada ali. Tem gente que perguntaria assim, eu poderia ligar o pisca-alerta nesse caso? Não, porque o pisca-alerta vai dar a sensação para quem está aproximando ali e vê aquele pisca-alerta ligado, que tem veículo parado lá dentro. E aí ele vai parar também. E parar dentro de uma nuvem de fumaça é perigosíssimo. Você não pode parar. Entrou na nuvem de fumaça, não pare. Continue devagarinho até sair dela. Tá? Então, quando você liga o pisca-alerta, quem está chegando acha que você está parado lá dentro e para também. Aí vem um outro veículo atrás e acontece ali o sinistro. Então não é farol alto, não é pisca-alerta, é farol baixo. Aqui está errado. Fechar os vidros, ok. Diminuir a velocidade, ok. Ligar os faróis baixos, ok. Coisa linda. Letra D de dado, a resposta. Direção defensiva. Horário de pico é aquele onde o trânsito encontra-se livre, porém lento. Olha, no horário de pico o trânsito fica lento, mas não é porque ele está livre, é porque ele está congestionado, não é? Tem muito trânsito, então não é. Então o horário de pico é aquele onde o tráfego encontra-se denso. Denso é o quê? Muito veículo. E com baixa velocidade? Ok, tudo certo. Ok e ok. Professor, por que aqui em cima falou trânsito, aqui embaixo falou tráfego? Para o Código de Trânsito brasileiro, a sutil diferença, onde trânsito envolve pedestres, envolve animais e tráfego envolve só veículos, né? Então, como a gente está preocupado aqui com o horário de pico, a gente já logo pensa no trânsito ou tráfego de veículos. Então, faz mais sentido o tráfego. Essa aqui está toda certinho, certamente vai ser essa a resposta. Horário de pico é aquele onde o trânsito encontra-se denso. Sim, porém rápido? Não. Denso e lento, né? Está fora. Onde o tráfego encontra-se livre? Não. Rápido? Também não. E nem é tráfego também, né? Sim, é tráfego. Eu risquei aqui, mas é tráfego. Eu tinha lido trânsito. Risquei, pronto, está valendo. Mas está errado, porque não é livre nem rápido, tá bom? Letra B de bola é a resposta dessa questão. Horário de pico é aquele onde o tráfego de veículos encontra-se denso, ou seja, muito veículo, e com baixa velocidade. Direção defensiva. O condutor deve pisar no freio antes da embreagem. Então vejamos, ó, freio, embreagem. Primeiro eu piso no freio. Primeiro. Depois eu piso na embreagem. Segundo. Para fazer mudanças de marcha, vamos pensar comigo. Se eu quero mudar a marcha, vou aumentar a marcha, por exemplo. Eu estou de terceiro, quero aumentar para quarta. Eu vou pisar no freio? Não. Então, nesse caso, nem sempre você vai precisar de pisar no freio antes da embreagem. Então, está errado. Para evitar derrapagens, não tem nada a ver. Tá? Pisar no freio ou na embreagem antes ou depois não tem nada a ver com derrapagens. Para parar o veículo? Sim, essa é a resposta. Se você quer parar o veículo, pise primeiro no freio, depois na embreagem. Professor, mas o motor não vai apagar? Não vai. Porque você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Ele ainda percorre alguns metros. Então, pisa no freio e antes que o veículo imobilize totalmente, aí você pisa na embreagem. Esse é o procedimento correto, tá? Para virar à esquerda ou à direita? Não. Para virar, a gente liga a seta, não é pisa no freio ou na embreagem. Não, né, gente? Nada a ver. Letra C é a resposta. Direção defensiva. Adotar a direção defensiva leva o condutor a dirigir com educação, segurança e eficiência. Será mesmo que direção defensiva está relacionada a essas três coisas? Educação, segurança e eficiência? Diria que sim.
Adotar a direção defensiva leva o condutor a dirigir indiferentemente quanto aos demais usuários. Esse indiferentemente significa ignorar os demais usuários. Você não está nem aí para eles. Vocês acham que esse comportamento é adotar a direção defensiva? Claro que não, né? Dirigir com atenção dispersiva. Atenção é bom, mas existem 3 tipos de atenção. Existe a dispersiva, a fixa e a difusa. Difusa. Isso a gente aprende em direção defensiva, tá? A dispersiva é o cara distraído. Vocês acham que isso aqui é legal? Não, né? Dirigir distraidamente. A atenção fixa é aquele condutor que só olha num ponto. Ele só olha para frente, não olha retrovisores, não olha ao redor do veículo dele. Vocês acham que isso é bom? Também não. Então tá fora. A resposta é a letra A mesmo. E de aproveitar que eu comecei a explicar sobre a atenção difusa é a atenção adequada. Se porventura na sua prova caiu alguma coisa de direção defensiva falando de tipos de atenção, você já sabe que existe atenção dispersiva, que não é legal, que existe atenção fixa, que não é legal, e que existe atenção difusa. Essa é ok, é legal. Mas aqui no caso a resposta é letra A. Adotar a direção defensiva é, de fato, educação, segurança e eficiência. Direção defensiva. O cinto de segurança foi projetado para evitar sinistros de trânsito. Sinistro é acidente. O cinto evita acidente? Não, né, gente? Se evitasse, quem dera, hein? O cinto, ele foi projetado para proteger os ocupantes do veículo em paradas súbitas. Súbitas quer dizer rápidas, paradas repentinas. Ou em caso de colisões, uma batida, puf, colidiu. Ele vai proteger os ocupantes. Vai salvar a vida desses ocupantes? Não tem como a gente afirmar isso. A depender da pancada ali, nem o cinto resolve. Mas ele protege, ele ameniza a gravidade das lesões. Agora, evitar o acidente, o sinistro, ele não evita. Também não evita multa. Ele não foi projetado para evitar multa. Você até toma multa se não estiver usando, né? Mas o objetivo dele não foi projetado para isso, para evitar multa. Claro que não, né, gente? Ser usado apenas em rodovias, tem gente que acha que dentro de perímetro urbano, dentro de cidade, não precisa usar o cinto, não. Está andando devagarinho, não tem perigo, né? Tem que andar sim. Está até na roça, estrada de chão, tem que andar com cinto. Em todos os lugares. Quem está na frente, quem está atrás, todo mundo. Sem contar que aqui tem um apenas. Apenas, para quem estuda com a gente, sabe que é uma casca de banana. E casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. Então, a alternativa certa aqui é a letra C. O cinto foi projetado para proteger os ocupantes do veículo em paradas súbitas ou colisões.